Olá galerinha, tudo bem com vocês? De João Paulo aqui para mais uma aulinha de matemática do nosso canal CPF Play. Hoje nós iremos ver três assuntozinhos. João Paulo, três assuntos! Isso, três assuntos, mas super tranquilo, super de boa. Basta prestar atenção. Nós iremos falar sobre prisma e pirâmide, iremos falar sobre ângulos e iremos falar sobre triângulos. Tá preparado? Então, após a vinheta, a gente está voltando com a explicação. Os prismas são poliedros que possuem duas bases iguais. Vamos analisar melhor na figura. Nesta figura, nós temos um prisma de base quadrada, que é chamado também de paralelepípedo. Observe que ele possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. João Paulo, o que é face, o que é arestas e o que é vértices? Face é cada lado dessa figura. Imagina um dado. Um dado possui 6 faces. Essa figura também possui 6 faces, ou 6 lados. As arestas são cada linha dessa que irão se conectar na outra. Então, se nós formos contar essas linhas, nós chegaremos a um total de 12 arestas. E os vértices são os pontos de conexões dessas linhas. Percebam que essas linhas elas se ligam nesses cantinhos, nesses pontos. Nós chamamos isso de vértices. Nós temos também um prisma de base triangular. E quando fala base triangular, você imagina um triângulo. Vamos analisar a figura. No prisma de base triangular, nós temos 5 faces. Se nós formos contar quantos lados essa figura possui, nós iremos chegar ao número de 5 faces, 5 lados. Possui 9 arestas e 6 vértices. E nós temos as pirâmides. As pirâmides serão poliedros que terão seus lados triangular, porém a sua base ela pode ter qualquer forma. Mas detalhe, os lados dessa pirâmide ela tem que ser obrigatoriamente triangular. Vamos ver a figurinha? E nós temos a pirâmide triangular. Na pirâmide triangular, nós temos 3 faces, 4 vértices e 6 arestas. Assim como estamos cercados de retas, nós também estamos cercados de ângulos. João Paulo, o que é ângulos? Ângulos é quando duas retas se encontram e formam uma espécie de região que nós podemos medir. A essa região nós chamamos de ângulos. Olhe este exemplo. Quando a gente abre uma tesoura para recortar um papel, ela forma um ângulo. Quando a gente analisa os ponteiros de um relógio, ele também forma ângulos. E agora, trazendo para o seu dia a dia, trazendo para dentro da sua casa, quando as duas paredes da sua casa se encontram, ela também forma ângulos. Na sua casa, eu tenho certeza que você possui quadros. Então, este quadro, ele forma ângulos aqui também. Então, esses encontros aqui, ó, são chamados de ângulos, tá? A gente pode medir esses ângulos aqui utilizando um objeto que é chamado de transferidor. Em um ângulo, existem alguns elementos que nós precisamos conhecer. Primeiro, todo ângulo ele é formado por duas semirretas. Semirretas é esta reta, são os lados desse ângulo. Ela é chamada de semirreta e nós chamamos o encontro dela de vértice. No meio, entre essas duas semirretas, nós temos o nosso ângulo formado. Lembra que eu falei que esses ângulos podiam ser medidos? Então, de acordo com o tamanho desse ângulo, de acordo com a medição desse ângulo, nós podemos classificar eles. Vamos analisar como é que fica a classificação dos ângulos de acordo com a sua medição, com o seu tamanho. Nós iremos chamar de ângulo reto todo ângulo que mede 90 graus. E todo ângulo que mede 90 graus, ele vai apresentar uma característica semelhante a esta figura. Você já deve estar imaginando, a parede da minha casa mede 90 graus. É isso aí. O ângulo agudo vai ser um ângulo que mede menos que 90 graus.
Por exemplo, um ponteiro de um relógio, quando ele está marcando, em um determinado momento, ele forma um ângulo agudo. Ele é um ângulo mais fechado. Nós temos também o ângulo obtuso. O ângulo obtuso vai ser um ângulo que vai medir mais que 90 graus e menos que 180 graus. E aí também podemos tirar como relação os ponteiros de um relógio. Vai ter momento que, se a gente for medir, esse ângulo vai estar maior que 90 graus. Nós temos o ângulo raso. O ângulo raso vai ser o ângulo que mede 180 graus. É meia volta. Por exemplo, se você der meia volta no seu corpo, você deu um giro de 180 graus. E por fim, nós temos o ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta vai ser o ângulo que vai medir 360 graus. Esse ângulo de 360 graus quer dizer que nós demos uma volta inteira. E para finalizar, nós iremos falar sobre triângulo. Está pronto? O triângulo é uma figura geométrica plana que vai ter 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Esse triângulo, dependendo da medida dos lados, ele pode receber algumas classificações. Vamos conhecê-las agora? Nós temos o triângulo equilátero. Um triângulo equilátero vai ser um triângulo que vai ter os 3 lados com a mesma medida. Analise essa figura. Os 3 lados desse triângulo, eles possuem a mesma medida. Nós temos o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele vai ter 2 lados com a mesma medida e um lado diferente. E para finalizar, nós temos o triângulo escaleno. Os 3 lados desse triângulo possuem medidas diferentes. E então, o que você achou da nossa aula de hoje? 3 assuntos, mas super tranquilo. Não foi? Deu para entender tudo? Qualquer coisa, volta o vídeo novamente, assiste novamente, aprofunda seus estudos no seu livro didático e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau, gente!